E aí, pessoal, então continuando aqui o nosso módulo de Typebot, agora, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o cadastro desses leads aqui. Eu vou utilizar esses dados do atendimento humano, que foi o último teste que a gente realizou, porque eles já estão pinados aqui para fazer esse cadastro do nosso lead lá nos CRMs que a gente vai cadastrar. Que vão ser aqui o ClickUp, o Trello e o Monday. Eu vou deixar o Monday aqui por último, até deixei aqui no notepadzinho, o que a gente vai fazer nessa aula. Eu já deixei aqui também as notas para vocês, as notes aqui, detalhando e identificando aqui cada passo e também deixei aqui algumas instruções do que você pode fazer aqui. Porque o mesmo processo que a gente vai fazer aqui de cadastrar nos 3 CRMs, depois eu vou jogar ele para cá exatamente da mesma maneira. Claro que eu vou ter que provavelmente fazer o tratamento dos dados de novo, porque aqui vão ser bem mais dados que a gente vai querer mandar lá para o CRM. Inclusive, a gente vai ter que criar tabelas aqui, colunas, enfim. Mas, no primeiro momento, eu vou fazer o envio só dos 3 primeiros dados ali, nome, telefone e e-mail, para vocês verem como é que é feita essa conexão aqui, porque eu não sei quais dados vocês vão querer coletar aqui no Typebot de vocês, quais variáveis, quais informações do usuário, do lead de vocês vão querer coletar para fazer o enriquecimento desse lead. Eu também vou mostrar para vocês aqui onde é que vocês vão pegar as credenciais de cada um dos serviços que a gente está utilizando para testar. Do Trello a gente já viu, mas é tranquilo, vou relembrar aqui para vocês como é que faz para pegar. Como aqui eu já sei como é que faz a integração, já sei como é que faz a chamada, a configuração ali, eu vou fazer direto. Mas como que eu faria para testar? Eu esqueceria esse fluxo de lado, ia descer a tela aqui um pouco para baixo, ia adicionar um Edit Fields, por exemplo, e ia definir aqui 3 ou 2 variáveis apenas, que seriam um nome e um e-mail, pode ser. E eu ia setar um valor padrão aqui. Então, teste 1234 e teste 1234 @gmail.com. E depois disso, deixa eu desconectar ele daqui, porque eu quero ele separado. Depois disso, eu ia começar a adicionar. Como a gente vai utilizar os nodes nativos, eu iria começar primeiro pelo Monday, por exemplo. Aí eu ia achar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero criar alguma coisa lá no Monday. Então, eu ia achar aqui a ação, provavelmente vai ser essa aqui, para criar um item num painel, num grupo de painéis aqui. E depois eu ia ir configurando. Eu ia dar um playzinho aqui, e ele ia trazer os dados aqui para mim. Depois eu ia continuar ali preenchendo com tudo bem certinho do Monday. Por exemplo, agora então a gente vai fazer aqui do Trello. Aqui vocês poderiam tratar os dados novamente. Deixa eu dar um Execute Workflow aqui para ele trazer os dados pinados aqui para a gente. Beleza, já trouxe. Vamos ver se ele trouxe certinho. Tá? É o testando certo, o último dado que a gente preencheu lá no nosso Typebot. E agora a gente vai começar aqui pelo ClickUp, pode ser. Então, no ClickUp, eu vou querer criar, vamos achar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no ClickUp, estou nas tarefas, eu vou digitar aqui para ficar mais fácil, eu acho que vai ser Create a Task, para mim criar uma tarefa ali no caso. Para pegar a credencial lá do ClickUp, eu vou adicionar uma outra aqui para vocês verem, a gente só precisa do token de acesso. E aqui vocês também podem filtrar os domínios que a API aqui, que o serviço do ClickUp vai aceitar. Mas vocês só precisam do token de acesso para fazer essa integração aqui, não precisa dessa autorização OAuth 2. Então a gente vai vir aqui no ClickUp, vocês vão clicar aqui na fotinha de vocês, no canto superior direito, vão ir nas configurações e vão vir aqui embaixo em aplicativos. Aqui vocês já vão ter a chave de vocês vão gerar ela aqui. Se eu quiser copiar ela novamente aqui, eu vou ter que regenerar, então vou regenerar. Tem que fazer o login com o Google, sempre que vocês forem gerar aqui um token API no ClickUp. Eu vou fazer aqui, já volto com vocês. Beleza, e agora eu posso copiar o meu novo token aqui API. Porém, o último que eu criei não vai funcionar. Então, vou só colar aqui e vou dar um save. Aqui vocês podem renomear e ele vai aparecer verdinho aqui. Significa que a conexão foi testada e validada com sucesso. Agora, a gente já tem aqui a credencial salva. Daí, é só a gente selecionar o nome do time e ele vai puxar os espaços lá. Tem o espaço da equipe, agora eu vou escolher a pasta, que é a pasta de projetos, que é a única que eu tenho aqui no meu ClickUp. Deixa eu voltar aqui para o início, é a pasta de projetos. Vamos voltar aqui para o N8N, então vai ser a pasta de projetos. Qual lista? Tem projetos 1 e projetos 2 lá.
eu vou colocar na projetos 1. E qual que vai ser o nome do campo que eu vou adicionar, o nome da tarefa, vai ser, eu vou puxar o dado dinâmico aqui desse usuário. Claro, se vocês utilizarem o ClickUp como CRM, vocês vão ter já organizado aí toda a configuração de pastas e de listas aí no projeto de vocês. E eu posso adicionar aqui embaixo mais campos. E aqui vão ser exatamente os campos que tem aqui, as colunas que tem aqui nessa nossa lista do ClickUp. Então, como eu falei para vocês, vocês podem criar as colunas de acordo com as variáveis aqui do Typebot e de acordo com o nosso Edit Fields aqui, que a gente fez o tratamento de todos os dados que vêm lá do Typebot. Então, a gente pode criar a partir disso aqui. Notem que aqui a gente não gerou os outros fluxos lá para configurar aqui essa variável da quantidade de vídeos, por exemplo. Mas depois a gente pode fazer isso sem problemas. Então, já deixa eu adicionar uma nova nota aqui. Vou colocar até em vermelhinho. Vamos ver aqui, nosso ClickUp. E aí, aqui tem todos os outros campos que estão ali nas colunas da lista, como eu falei para vocês. Então, aqui como conteúdo, deixa eu ver se tem algum que é e-mail. Não tem nenhum que é e-mail, mas aqui no conteúdo eu poderia colocar o e-mail e assim por diante, pessoal. Vocês vão ir preenchendo e completando exatamente como está ali no Edit Fields e nas variáveis de vocês. E se eu der um play aqui, vamos ver, já terminou. Vamos ver se ele cadastrou lá o testando certo. Testando certo, tá aqui. E como a gente não preencheu nenhum outro dado aqui na chamada, ele está vazio. E se a gente verificar aqui, aqui está o content, que é o e-mail que a gente mandou para cá. Mas se eu enviasse outras informações, ele ia vir tudo ali na lista, ou se eu quisesse adicionar aqui nas colunas, vocês vão vir aqui, vão criar uma coluna, criar um campo, e esse campo vai aparecer automaticamente aqui no N8N para você adicionar um novo campo lá. Porém, caso não apareça, pessoal, volta aqui, salva o fluxo e atualiza a página. Então, a integração com o ClickUp a gente já fez. Agora, a gente vai fazer a integração com o Trello para adicionar um card. Não sei se vocês lembram, mas o Trello, às vezes, é meio chatinho para pegar o ID da lista aqui, mas eu vou mostrar para vocês novamente como é que faz. Então, vou adicionar um no-op aqui também, só para ficar separadinho, beleza, pessoal? Só para ficar mais organizado aí para vocês, porque aqui é mais para questão de estudo e para vocês verem que, às vezes, o fluxo simples não precisa ser aquele fluxo com 1000 nodes aqui, eles vão fazer o trabalho muito bem feito e vão sanar a tua necessidade ou a necessidade do teu cliente. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para baixo, para ficar um pouco mais separado. Deixar assim. Beleza? Então, a gente está criando uma task aqui com o ClickUp, mas como vocês viram, tem muitas ações que a gente pode fazer aqui, 57 ações. Deixa eu ver se tem gatilho, e tem 27 gatilhos. Tem alguns CRMs que não tem gatilhos, mas, por exemplo, aqui com o Monday, você pode executar algum fluxo ou alguma ação assim que alguma coisa for criada. Então, se uma task for criada, nesse caso aqui, a gente pode ter um outro fluxo, ou até no mesmo fluxo, mas com um gatilho que vai realizar uma determinada tarefa. Então, sei lá, quando é criado um atendimento humano, aqui uma task de atendimento humano, você pode iniciar um outro fluxo para fazer um disparo em um grupo ou avisar a tua equipe e realizar N ações que sejam necessárias ou que façam sentido aí para o projeto que você está desenvolvendo. Então, agora a gente vai fazer a criação de um item lá no Trello. Também vamos fazer a integração nativa. Lá na aula de HTTP, APIs e webhooks, a gente utiliza a API do Trello, que é bem tranquilo também. A gente faz todas as chamadas por HTTPs para fazer tudo que a gente está fazendo aqui, só que aqui, com a conexão nativa, é muito mais facilitado. Então, o que eu quero criar? Vamos achar aqui. Vou filtrar de novo por Create. Quero criar um card lá no Trello. Para pegar a API do Trello, vocês vão abrir esse link aqui, Trello Power Ups. Esse link aqui, aumentar tudo mesmo. Vai ser esse link aqui, trello.com/powerups, power-ups/admin. E daí vocês vão vir aqui na aba de aplicativos e vão criar um novo aplicativo e vão seguir aqui todas as instruções. Depois ele vai gerar as duas chaves que vocês vão precisar para fazer a conexão da API do Trello aqui.
que são a API Key e o API Token. Aqui você também pode limitar os domínios, na maioria das autorizações a gente pode fazer isso, mas se você não compartilhar com ninguém isso aqui, ninguém vai ter acesso às tuas chaves, beleza? Então eu estou aqui e para pegar o list ID, que é a coluna aqui, eu já deixei uma coluna aqui para a questão de exemplo dessa aula, para a gente pegar novamente, a gente vai clicar com o botão direito aqui, vamos inspecionar o elemento, vou clicar aqui nessa setinha. Deixa eu arrastar aqui para o lado e vou achar aqui essa lista, que é essa coluna. Então, vou clicar aqui e ele vai me dar aqui o Data List ID. É esse númerozinho aqui que a gente tem que pegar. Então, vou dar um Ctrl Command C, vou vir aqui para o Typebot e aqui vai ser o List ID. E aqui eu começo a colocar os dados que a gente vai pegar aqui do nosso fluxo. Então, vou executar aqui de novo, porque eu salvei e atualizei antes e ele perdeu aqui essa execução. Eu vou chamar ele até aqui. Só vou mandar mais umas coisas aqui para vocês verem como é que fica lá. Vou mandar tudo aqui no content mesmo. Então, vou puxar até aqui. Beleza, já trouxe os dados. Aqui no content, vou mandar mais coisas. Vou mandar o telefone. E vou mandar o quero atendimento humano, que é o serviço desejado. E lembrem, pessoal, que vocês podem realizar diversos filtros para seguir diversos caminhos aqui, filtrando pelas variáveis. Então, vocês podem utilizar essa frase quero atendimento humano, como a gente utilizou aqui em cima, porém, cuidado com a gramática. Se tiver alguma letra maiúscula ou minúscula no começo ou no final, escrevam exatamente igual. E também cuidado com os espaços. Mas, prosseguindo, então, adicionei mais 2 dados aqui. Vou dar um play até aqui. Vamos ver aqui no ClickUp, ele criou outro testando certo, porém esse aqui tem mais os outros dados que eu coloquei lá. E também, pessoal, vocês podem criar as colunas aqui, como eu falei e repito. Então vamos ver aqui o que está acontecendo com o Trello. Ele não deu o nome do card. Qual que vai ser o nome do card? Eu vou puxar lá, deixa eu diminuir isso aqui. Vou puxar lá do Edit Fields, que vai ser o dados cliente. O nome vai ser o nome do cliente propriamente dito. E aqui na descrição vocês vão adicionar as outras informações que vocês quiserem. Vocês podem adicionar textos estáticos aqui. Então esse aqui vai ser o e-mail. Vou dar um Enter, vai ser o telefone. Dar um Enter vai ser a ocupação e assim por diante, para ter todas as informações para a pessoa que vai utilizar o Trello lá, saber com quem que ela está falando. Telefone. Ocupação não tem aqui, mas eu vou colocar o serviço desejado. E agora a gente já pode criar lá no Trello. Aqui também a gente tem alguns campos adicionais, que vocês podem dar uma olhada aqui, ver se faz sentido para vocês. Mas aqui, a exemplo de estudo, não faz sentido para a gente mandar nenhum daqueles campos adicionais. Então, vou dar um play aqui, vamos ver se ele vai criar lá no Trello. Deixa eu fechar aqui o inspecionar elemento, criou, testando certo, está aqui. Todas as informações dele estão aqui na descrição e a partir daqui, o funcionário de vocês, ou até mesmo você, pode fazer o que você quiser. Da mesma maneira que o ClickUp, o Trello também tem os gatilhos, mas ele tem um gatilho só. Quando tiver um novo evento do Trello. A gente pode dar uma analisada depois nisso aí, mas também não vem ao caso. O ClickUp é bem completa a integração dele nativa aqui com o N8N. E agora a gente vai ir para o Monday, beleza? O Monday é um pouco mais chatinho, se vocês forem dar uma olhada, uma estudada na conexão API deles ali, é bem chatinho de fazer as mensagens, porque a gente tem que preencher os valores sempre no formato JSON. A gente também tem aulas falando bem certinho, explicando bem certinho para vocês o que é o JSON, como é que funciona lá nos módulos iniciais. Mas eu já deixei uma imagem aberta aqui, que basicamente é uma linguagem de chave e valor. Então vai ter uma chave e vai ter um valor, e a escrita dela deve ser feita assim, entre aspas, tanto a chave quanto o valor, os dois pontos, o espaço. E se você for colocar mais de um conjunto chave e valor aqui, eles devem ser separados por vírgula. Mas tudo isso a gente fala lá nos módulos introdutórios, eu não vou entrar a fundo nisso aqui agora. Mas é bem tranquilo de ler o JSON e também de escrever o JSON. E é só vocês seguirem essa metodologia aqui. Aspas, a chave, aspas, dois pontos, espaço, aspas, o valor daquela chave. Então aqui o nome da Jane Doe, aniversário, gênero, tipo, que é o usuário no caso, e assim sucessivamente. Vocês podem achar facilmente uma imagem no Google dessas aqui, escrevendo JSON example. Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso fluxo. Agora a gente vai criar aqui no Monday. Vou colocar um no-op aqui também, para ficar separadinho. E aqui, pessoal, no Monday é um pouco mais chatinho, porque a gente tem que realizar duas operações. A gente tem que, na primeira, criar o item e depois a gente tem que atualizar ele com os outros dados. Então, estou com o Monday aqui aberto. Para pegar o API Token, ele é bem semelhante ao ClickUp, é bem tranquilo também.
Então, a primeira ação do Monday vai ser create, vou filtrar aqui, vai ser essa última aqui de criar um item. Para configurar aqui a chave do Monday, vocês vão criar uma nova credencial e também é só vocês pegar o Access Token. Para fazer isso, vocês vão vir aqui na conta do Monday de vocês, vocês vão vir aqui em desenvolvedores e ele vai abrir uma outra aba aqui para vocês. Depois, vocês vão clicar aqui em Token API e ele já vai trazer o Token API de vocês aqui. É só copiar, voltar aqui para o N8N e colar aqui o nosso token. Se der um save, ele já vai validar e verificar aqui a conexão. Depois a gente tem que escolher o board item que a gente vai querer criar. Aqui a gente está na operação create, a gente tem essas outras operações aqui que podem ser realizadas aqui também com essa chamada e a gente vai selecionar aqui o board que a gente vai querer criar. Eu vou querer criar no board deletes, que é esse board aqui. Tem só esses dois aqui, que já vêm cadastrados automaticamente quando você cria a conta. E aqui a gente vai selecionar o grupo de novos leads. Nesse caso aqui do exemplo. Se eu colocar em expressão aqui, ele vai aparecer o ID do grupo. Mas eu vou deixar assim no modo de seleção, que é mais fácil. E aqui a gente vai adicionar o nome desse lead. Depois ele vai gerar um ID desse lead e a partir desse ID a gente vai poder fazer o update desse item e adicionar as outras informações ali, como eu mostrei para vocês. Então eu vou passar aqui desse no-op para a gente conseguir ter acesso às variáveis aqui. Eu vou puxar tudo lá do dados cliente. Então, o nome completo vai ser esse aqui. Da mesma maneira que eu poderia testar colocando um nome fixo aqui. Por exemplo, escrever testando certo aqui no Fixed, ao invés de usar uma expressão e utilizar os dados dinâmicos aqui do N8N. Também, pessoal, uma coisa que eu não me atentei, se vocês forem utilizar mais de um CRM aqui, mas eu acho difícil, a gente está fazendo isso só para questão de estudo, marquem a caixinha do Always Output Data, ou para ele refazer quando falhar, que você pode escolher a quantidade de vezes que ele vai tentar também, e cuidado para não pararem o workflow aqui caso dê errado. Vocês têm que fazer um outro fluxozinho aqui, como a gente faz lá na mensagem de erro dos agentes de A. Caso a mensagem de erro, a gente volta para o looping de novo para ele fazer o reenvio dessa mensagem. Isso tem lá no agente de venda, se eu não me engano. Mas você vai criar aqui simplesmente um outro caminho para erro. Então, no workflow, eu vou usar um error output. Aí ele vai me dar um outro output aqui. Então, se der sucesso, ele vai seguir para frente. E se der erro, eu vou tentar de novo ou realizar alguma outra ação. Beleza? Então, deixa eu só desmarcar aqui. Vou deixar só continue. Mas, nesse caso aqui, acredito que não vai dar erro. E agora, a gente vai criar esse item lá no Monday. Beleza? Deixa eu abrir o Monday aqui. Ele criou aqui o testando certo. E aqui, da mesma maneira, vocês podem adicionar colunas aqui. E para editar isso aqui, que é um pouco chatinho, pessoal. Por isso que eu falei do JSON antes ali. Porque a gente vai ter que pegar esse ID. Notem que veio um ID aqui desse lead que eu criei lá. Eu gosto de colocar ele num Edit Fields, mas não precisa necessariamente. Então, eu vou fazer sem aqui esse Edit Fields. Eu gosto de colocar num Edit Fields só o ID aqui mesmo. Para caso dê alguma zica, ele está salvo aqui. Mas vocês não precisam utilizar esse Edit Fields aqui. ID Lead Monday. Beleza. E agora a gente vai ter que alterar um item dessa coluna aqui. Então vai ser outra operação do Monday. Vou pegar aqui o Monday, vai ser Change. Deixa eu ver. Esse aqui. E também o jeito mais fácil aqui de fazer essa conexão com o Monday é você ir alterando uma coluna por vez. Então, vamos selecionar aqui, ele já está com a nossa credencial, ele já está aqui com o recurso, a operação, qual que vai ser o border name? Vai ser o leads, o item ID, deixa eu passar aqui para frente, que vai ser o ID que a gente salvou ali, que veio na resposta da criação do nosso lead. Então, vai ser esse aqui. Qual o valor que eu vou querer alterar? Vou querer alterar o e-mail, por exemplo. Aqui, se eu utilizar uma expressão, vou mostrar para vocês que não vai dar certo. Eu vou colocar só o e-mail aqui. E vou dar um play. Ó, ele não vai dar certo. Por que que não está dando certo? Simplesmente porque não está entre aspas aqui. Porque como eu falei para vocês, a API do Monday, ela espera um JSON para a gente ver se vai dar certo. Não deu certo, não sei por que não está dando certo. Deixa eu tentar preencher uma outra coisa aqui. Vou preencher o nome da empresa ou o nome do cargo. Vamos ver se é isso. Ó, agora deu certo.
Preencheu com o e-mail. Pessoal, não sei por que que não está dando certo esse e-mail aqui. Vamos ver uma outra solução. Deixa eu criar aqui uma nova coluna. Vai ser uma coluna de texto simples, que vai ser e-mail. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu salvar. Eu pinei aqui essa criação por causa do ID que veio do item ali, para a gente trabalhar sempre com esse mesmo dado aqui. Mas eu poderia criar um outro lá sem problemas. Então, vamos ver aqui. Agora a gente vai pegar o e-mail que a gente criou, que é esse último, e vamos ver se ele vai dar certo agora. Agora, provavelmente deu certo. Perfeito, ele cadastrou aqui. Eu não sei porque que não está dando certo nesse e-mail que já está criado aqui, nessa coluna de e-mail que já está criada aqui no Monday. Beleza, pessoal? Então, se a gente quisesse fazer o update de outro dado ali, a gente simplesmente duplicaria esse item aqui. Então, agora, ao invés do e-mail, eu vou querer adicionar o nome da empresa. GG No Code. Aqui está como expressão, mas eu não estou utilizando uma expressão. Porém, tem que estar entre aspas para ficar caracterizado o JSON ali no conjunto de chave e valor. Aqui seria a chave e aqui seria o valor. Vamos voltar aqui para o Monday. Colocou aqui o nome da empresa como GG No Code. É isso, pessoal. Terminamos aqui essa aula e, como eu falei para vocês, esse mesmo passo a passo, esse mesmo processo que a gente seguiu para fazer a criação da task, a criação do card, a criação do item lá na lista, ali no board do Monday, a gente pode seguir aqui exatamente o mesmo passo para fazer o cadastro desse lead com o enriquecimento total dele aqui lá no ClickUp. Então, esse daí é o tema de casa para vocês, rapaziada. Mas eu vou deixar aqui, eu vou fazer aqui também no fluxo que eu vou disponibilizar para vocês abaixo aí das aulas. Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.